Bem-vindo a todos, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Jacques e a gente vai falar da descentralização dos créditos orçamentários. Mas antes de tudo, é muito importante, pessoal, você colocar aqui nos comentários o que você está achando do curso. O que a gente pode melhorar, quais são os pontos fortes. Principalmente, se você estiver gostando muito do curso, deixa aqui também seu comentário. Isso é muito importante para a gente, pessoal, porque só assim o YouTube ele vai recomendar esses vídeos para outras pessoas que também têm dificuldade em administração financeira e orçamentária e só desse jeito que o nosso canal vai conseguir crescer. E agora vamos então entrar no tema do vídeo, que é a descentralização dos créditos orçamentários. O que vai acontecer? A gente ainda está preparando o terreno para a gente começar a executar a nossa despesa pública. O que a gente fez inicialmente? Primeiro, a gente fez a dotação inicial na nossa lei orçamentária anual, ou seja, a gente fixou aquilo que a gente pode gastar na nossa lei orçamentária anual. Depois que a gente fez essa fixação, o máximo que eu posso gastar por cada despesa, a gente fez ali as movimentações. Por exemplo, olha, a expectativa minha é que eu vou precisar de mais recursos, né, de mais dinheiro em determinado programa de trabalho. Então a gente fez ali os créditos adicionais. E aqui, antes mesmo da gente executar, eu também posso fazer a descentralização dos créditos orçamentários. Então, lembrando que a gente ainda não está na fase da execução da despesa, a gente ainda está na fase de planejamento. E o que vai acontecer, então, aqui na descentralização do crédito orçamentário? A gente pegou aqui, como exemplo, o órgão que é o Ministério da Educação. Lembra que tem os vários órgãos e embaixo desses órgãos, como a gente viu ali na classificação institucional, você tem o órgão e embaixo dele você tem o quê? A unidade orçamentária, que é onde é que você coloca o orçamento. E o que vai acontecer então aqui? Dentro do Ministério da Educação, que é o órgão, você tem várias unidades orçamentárias. Por exemplo, cada uma das unidades orçamentárias vinculadas a esse Ministério da Educação são quais? Você tem todas as universidades federais e também todos os institutos federais. Então você tem praticamente no Brasil todo uma unidade orçamentária vinculada a esse Ministério da Educação. E a gente pegou aqui como exemplo a nossa Universidade de Brasília, a UNB. Então o que vai acontecer? O orçamento ele vai aqui para essa unidade orçamentária, que no nosso caso aqui é a UNB. Mas o que ela vai fazer? Olha só, o orçamento foi para a UNB, mas ela tem uma certa dificuldade em executar. A próxima etapa que a gente vai fazer é a execução dessas despesas públicas. Então, o que ela vai fazer? Olha só, embaixo dessa minha unidade orçamentária, você tem essas unidades gestoras. O que são essas unidades gestoras? São aquelas unidades que elas pegam o orçamento, elas pegam uma parte do orçamento da unidade orçamentária e elas efetivamente executam a despesa pública, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, o que vão ser essas unidades executoras, essas unidades gestoras? Elas vão fazer o quê? Elas vão executar a despesa por meio de o quê? De uma descentralização de um orçamento que veio da minha unidade orçamentária. Então, vamos supor aqui, a minha UNB, que foi quem recebeu o orçamento total, ela fala o seguinte, olha, eu vou ter uma ajuda do CESP, por exemplo, do SEBRASP aqui, e falar o seguinte, olha, eu sei que 10% mais ou menos do que a gente gasta aqui na UNB é o SEBRASP que faz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar 10% ali do orçamento, nesse caso, por exemplo, equivale a 100 dos 1.000, e vai falar o seguinte, ó, pega SEBRASP, você vai ter essa parte aqui e você vai poder executar essa despesa aqui, fazer o empenho, a liquidação e o pagamento. Da mesma forma, você vai chegar lá para o Hospital Universitário de Brasília, para o Hospital Universitário de Brasília, e vai falar o seguinte, olha, eu recebi 1.000 aqui de orçamento, mas 10% é para você, ou seja, você tem 100 para executar. E as demais unidades gestoras aqui da UNB, elas receberam R$800. Então, o que aconteceu aqui? A gente, então, a UNB, ela pegou o orçamento, ela tem ali o orçamento total de 1.000, mas ela descentraliza uma parte desse orçamento para as unidades gestoras executarem esse orçamento. E o que a gente fala? Como isso tudo foi feito dentro do mesmo órgão, a gente chama isso de provisão. Ou seja, é você movimentar o orçamento dentro do mesmo órgão. Agora, pessoal, pensa da seguinte forma. Eu vou querer agora, a minha execução não vai ser feita por uma unidade gestora dentro do meu próprio orçamento, do próprio órgão que a gente colocou aqui, que é o Ministério da Educação. Eu vou agora, por exemplo, a Universidade de Brasília, ela não vai mais passar esse recurso para essa unidade gestora. Ela vai mandar, por exemplo, agora diretamente para o quê? Para a Anatel.
Vamos supor, a Anatel, ela tem uma expertise principalmente vinculada ao quê? Projetos vinculados por exemplo, a telecomunicações. Então, eu quero fazer um projeto bem interessante, inovador, vinculado a telecomunicações. A UNB, por mais que ela tenha ali departamentos vinculados à ciência e tecnologia, né, a faculdade de tecnologia, mas ela não tem a expertise tão grande como tem a Anatel, que ela só faz isso praticamente que é a sua missão institucional. Então, o que que você faz? A UNB, ela vai pegar uma parte do orçamento dela e ela vai mandar para a unidade gestora aqui da Anatel executar. Mas o orçamento, pessoal, ainda vai continuar com a Universidade de Brasília. Ela vai mandar uma parte, por exemplo, aqui 100, né? A gente pode, por exemplo, mandar 100 aqui para a Anatel, fazer o seguinte, olha, a UNB ela diz, olha, Anatel, eu quero que você desenvolva um projeto muito importante aqui para a UNB, que vai ajudar toda a nossa Universidade de Brasília vinculada a essas telecomunicações. Então, o que que ela faz? Ela joga esse orçamento, que a gente pode falar assim, para essa Anatel. A Anatel ela faz toda a execução ali do orçamento, empenho, liquidação e pagamento, e com base nisso, você executa uma despesa que pertence ao quê? À Universidade de Brasília. Ainda o crédito é da Universidade de Brasília. Mas o que que você fez aqui? Você só utilizou essa descentralização, que é para outra pessoa executar esse serviço, já que você não tem essa capacidade técnica suficiente. Então a gente consegue observar aqui que o orçamento ainda desses 100, eles não saíram da UNB e foram para a Anatel. Porque se ele saísse orçamento, se você movimentasse esse orçamento da UNB para a Anatel, seria o quê? Seria aquele crédito adicional que a gente falou. Aqui, nessa descentralização de crédito, o que que acontece? O orçamento ainda continua com a unidade orçamentária. A única coisa que você vai descentralizar é a execução. Então, a execução ela vai ser feita por outro local, mas o orçamento ainda vai continuar dentro da Universidade de Brasília, que é a nossa unidade orçamentária. E quando a gente faz isso, quando a gente faz essa descentralização de crédito para um órgão fora desse órgão que a gente participa, isso a gente chama do quê? Do destaque. Então, quando a gente faz essa descentralização interna, a gente fala que é uma provisão, e quando a gente faz uma descentralização externa, a gente fala que é um destaque. E agora, então, vamos dar um panorama geral, como é que funciona, então, essa descentralização orçamentária. A gente fala que é a movimentação de parte do orçamento para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. Então, quando a gente fala aqui da descentralização orçamentária, a gente diz então que é uma descentralização apenas da execução. O orçamento ainda fica com a unidade orçamentária detentora do crédito. Então, por isso, né, que até a gente colocou aqui agora, não altera a unidade orçamentária detentora do crédito orçamentário, aprovado na minha lei orçamentária anual ou nos créditos adicionais. E isso tem que ficar bem claro, pessoal. Se você movimenta o crédito de uma unidade orçamentária para outra, a gente está falando o quê? De crédito adicional. Agora, se você só delega o quê? A execução e o crédito ainda fica na unidade orçamentária, que colocou ali o crédito tanto por meio da lei orçamentária anual, quanto também dos créditos adicionais, a gente está falando somente de descentralização orçamentária. E aqui você não modifica a programação ou valor de suas dotações orçamentárias, que são os créditos adicionais. Então vamos supor aqui que a gente tem lá no orçamento da UNB um projeto vinculado ao desenvolvimento de ações na área de telecomunicações. Quando eu descentralizo esse crédito lá para a minha Anatel, ela não pode alterar nada dessa classificação orçamentária. Ela só vai o quê? Executar, e depois então você vai ver o orçamento mesmo de uma forma geral, estando lá dentro da Universidade de Brasília. E aqui é o que a gente falou, a provisão é quando envolve unidades gestoras dentro do mesmo órgão, e o destaque é quando envolver unidades gestoras fora do seu órgão. Então, pessoal, a gente finalizou então a parte de destaque, provisão, que são a descentralização dos créditos orçamentários, e na próxima aula a gente vai falar da programação orçamentária e financeira. Bem-vindo a todos, pessoal! E agora então a gente vai falar da programação orçamentária e financeira. A gente ainda está na fase de planejamento da nossa despesa pública. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora da programação orçamentária e financeira. O que vai acontecer? É a compatibilidade do fluxo dos pagamentos com o fluxo de recebimento. Olha só, pessoal, a gente vai então dar um panorama geral aqui e depois a gente vem fazendo um resumo de tudo que a gente viu. O que vai acontecer também? Se houver a frustração da receita, deverá haver também um corte do orçamento, que é o contingenciamento ou limitação do empenho. O que vai acontecer? A gente fez o nosso orçamento, pensa da seguinte forma. A gente planeja normalmente
com cerca de 6 meses antes de iniciar o exercício financeiro. E muitas das vezes, para quando chegar no final do exercício financeiro que a gente planejou, já passou ali mais de 1 ano e meio. Então, pessoal, o que vai acontecer? Desse período, pode acontecer tudo: pandemia, crise, desastre, enfim, uma série de urgências, emergências no Estado. Muitas das vezes, aquilo que eu previ no meu orçamento, ele não pode se tornar realidade. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Vamos supor que eu planejei para 2025 que eu iria gastar, por exemplo, 100 milhões de reais, que eu iria ter uma receita de 100 milhões de reais. E se chega ali, por exemplo, em 2025 e eu vejo, olha, realmente mudou totalmente o panorama fiscal do Estado. No lugar de eu receber os 100 milhões, eu só vou receber 80 milhões. Então, o que eu vou ter que fazer? Meu orçamento ele vai ter sido aprovado com 100 milhões, mas efetivamente o que eu espero arrecadar vai ser quanto? Somente 80 milhões. Então, eu tenho que fazer essa compatibilidade entre o meu orçamentário, aquilo que eu previ bem antes, e daquilo que efetivamente eu tenho intenção, ou então o Estado espera vir a arrecadar. Então, essa daqui é essa compatibilidade do fluxo de pagamentos com o fluxo de recebimentos. Eu tenho que ver aquilo que foi projetado no meu orçamento e aquilo que efetivamente vai entrar. E se aqui tiver um problema, o que eu vou ter que fazer? Esse contingenciamento. E o que é esse contingenciamento que a gente vê tanto, principalmente nos jornais? É um momento em que o governo ele tem que cortar gastos, tendo em vista principalmente que ele não vai arrecadar o tanto que ele espera que ele vai arrecadar. Então, nesse caso, por exemplo, ele vai ter que cortar 20 milhões de alguns órgãos. Então, ele vai ter que chamar, por exemplo, o Ministério da Educação, vem aqui, vou tirar uma parte de você, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, as agências reguladoras, enfim, todo mundo vai ter que dar aqui a sua cota de contribuição para diminuir as despesas do Estado. É praticamente isso que funciona a nossa programação orçamentária e financeira. É uma forma de você adequar o orçamento, que eu planejei há muito tempo antes, com algo que efetivamente vai realizar, que é o dinheiro. Porque, pessoal, não adianta nada. É igual na sua casa. Não adianta eu falar, olha, ano que vem eu vou ganhar, por exemplo, 100 mil reais no ano. Mas sabendo que, por exemplo, o que vai efetivamente entrar no seu caixa vai ser 50 mil. Então não adianta eu ter aqui uma visão, né? Eu ter um sonho fora da realidade. Então é exatamente o que a programação orçamentária e financeira vai fazer. Ela vai trazer aquele orçamento que eu planejei há muito tempo atrás com a real situação financeira do Estado. E por último, a gente tem a etapa da licitação, que é a última etapa aqui do nosso planejamento. O que vai acontecer isso daqui? A gente viu praticamente lá em direito administrativo. A licitação é esse nosso procedimento administrativo que o objetivo é adquirir materiais, contratar obras, serviços, alienar ou ceder bens a terceiros. Então, com isso, a gente finaliza toda a nossa fase de planejamento da nossa despesa pública. Então, a gente tem que fazer isso tudo para conseguir executar a nossa despesa. Você está vendo, pessoal, que para você começar a fazer a primeira etapa que a gente vai ver na aula que vem, que é o empenho, a gente tem que preparar todo o terreno. E como que a gente preparou esse terreno inicialmente? A gente viu que, de início, teve a nossa dotação orçamentária, que foi feita na minha lei orçamentária anual. Depois, a gente viu, olha, isso daqui vai ser insuficiente para esse órgão. A gente vai fazer os créditos adicionais. Continuando, depois a gente viu que tem a descentralização dos créditos orçamentários, que ou seja, é você passar uma parte do seu orçamento para uma unidade administrativa executar esse orçamento e ajudar ali aquela unidade orçamentária. E a gente viu que pode ser tanto por meio de uma provisão, que é essa descentralização interna, quanto também por meio do destaque, que é o que? A descentralização externa. Depois a gente viu aquela programação orçamentária e financeira, que é a hora de você o quê? Casar. Essa questão orçamentária ela tem que andar junto com o que efetivamente o Estado tem de arrecadar. E por último a gente tem a etapa da licitação. E com base então nisso a gente vai fazer algumas questões. É inadequado considerar a licitação uma etapa do planejamento da despesa pública, porque a legislação específica e os princípios próprios desse instituto reservam a ela uma autonomia que a distingue das demais etapas da despesa orçamentária. E aí, pessoal, o item está certo, está errado? Está erradíssimo, né, pessoal? A gente viu que a licitação faz parte da nossa etapa de planejamento. A fixação da despesa orçamentária, a descentralização, movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação e contratação são etapas de planejamento da despesa pública. E aí, pessoal, o item está certo, está errado? Está certinho, né? Exatamente um resumo de tudo que a gente viu aqui nesse bloco. E aqui, então, pessoal, a gente finaliza a etapa de planejamento da despesa pública e na próxima aula a gente vai tratar da execução dessa despesa pública.
Bem-vindo a todos, pessoal! E agora a gente vai continuar a nossa aula de despesa pública e a gente vai entrar nas etapas de execução dessa despesa. Então vamos lá. O que a gente vai ter inicialmente aqui agora vai ser a etapa do empenho. Lembrando então que a gente já passou da etapa do planejamento e agora a gente vai começar a executar e vai começar então a gente fazer as políticas públicas. Ou seja, a gente vai conseguir construir o nosso hospital, a nossa creche, a nossa escola, a gente vai pagar fornecedor, servidor público, enfim, vai ser agora que vai iniciar efetivamente a nossa etapa da despesa pública, a execução da despesa pública. Então vamos lá, e tudo começa por meio do empenho. Pessoal, o que é esse empenho? Então vamos supor, a gente tem um bolo total. Então esse bolo total aqui seria o nosso orçamento, a nossa dotação orçamentária dentro da nossa unidade orçamentária. O que o empenho ele faz? Ele tira uma fatia desse bolo total, ou seja, dessa parte do orçamento dentro da nossa unidade orçamentária. Então o que ele faz é a reserva de uma parte do orçamento público para a execução da minha despesa pública. Então a gente vê aqui que o empenho ele é anterior à realização de despesa. Eu jamais vou fazer qualquer coisa sem antes você fazer esse empenho. Então, ou seja, é vedado que a realização da despesa sem esse meu prévio empenho. Então, é igual que ele colocou aqui, é vedado que a minha realização da despesa sem esse meu prévio empenho. O que significa, pessoal, esse empenho? Ele é aqui uma obrigação de pagamento por parte do Estado. Vem aqui, ó. Quando a gente tira, então a gente tem o orçamento total ali da nossa unidade orçamentária e a gente já tira uma parte e fala, olha, isso daqui já está comprometido. Então a gente depois vai ver como é que funciona a nota de empenho, que é a instrumentalização do empenho. A gente quando faz esse empenho e já reserva uma fatia do orçamento, a gente já fala o seguinte, olha empresa, se você prestar o serviço, se você entregar o bem de acordo com o que a gente fez aqui no contrato, você vai ter uma obrigação, você vai ter o direito de receber um pagamento por parte do Estado. Então aqui, pessoal, o empenho ele serve tanto para você pegar uma fatia do orçamento, quanto também já se comprometer com o fornecedor de que se ele fizer tudo conforme combinado, ele vai receber o dinheiro por parte do Estado. Então aqui sempre vai ocorrer o quê? Antes da minha realização da despesa. Eu jamais, pessoal, posso fazer qualquer despesa pública sem antes eu já comprometer esse meu orçamento por meio do empenho. Então aqui, sempre antes da minha prestação de serviço, da entrega do material, sempre eu vou ter essa minha fase que é chamada de empenho. E sempre vai ser realizado por uma autoridade competente. Essa autoridade competente normalmente é o ordenador de despesa. Então o que esse ordenador de despesa ele faz? Ele é como se fosse ali o dono do orçamento, é ele que sabe, por exemplo, todos os contratos, tudo que eu tenho de obrigação dentro daquela minha unidade orçamentária. Então essa autoridade competente, de acordo com o que estiver definido ali nos regulamentos da unidade, somente essa pessoa, somente essa autoridade competente que vai ter ali a competência para emitir esse empenho, porque ele é muito importante, porque você já faz o quê? Você já reserva uma parte do orçamento para determinada empresa ou determinado fornecedor. E aqui você pode ou não ter uma condição futura. Então, por exemplo, se eu já fiz um empenho para determinada empresa, mas eu posso falar o seguinte, olha só, você só vai receber o recurso depois futuramente, o dinheiro do Estado, se você, que isso é uma condição, você me entregar o material, prestar o serviço. Então, pode ou não ter determinada condição futura. Então, é isso que vai servir esse nosso empenho. E aí, pessoal, agora a gente vai entrar no que significa, então, a nota de empenho. É o instrumento no qual a gente realiza o empenho. Então, o empenho, você tem ali que é a fase onde é que você pega e já tira, destaca do orçamento, né, aquela obrigação do Estado. E agora, o instrumento, ou seja, a forma como eu vou fazer isso é por meio dessa nota de empenho. Então, o que vai acontecer? Para cada empenho, eu vou ter que fazer o quê? Emitir uma nota de empenho específica. E o que vai ter como condição dentro dessa nota de empenho? Então aqui para a gente ter uma nota de empenho efetiva, a gente vai ter que ter 3 condições. A primeira, eu tenho que colocar o nome do credor, depois eu tenho que colocar a especificação e também a importância da despesa e por último eu tenho que ter a dedução do saldo da dotação própria. Então vamos aqui criar uma tela nova para a gente colocar aqui no exemplo como é que seria então essa minha nota de empenho. Então a primeira coisa que você tem que ter é o nome do credor. Então vamos supor, eu tenho meu órgão aqui, a minha unidade orçamentária, que tem um orçamento, por exemplo, aqui de 1.000. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer aqui um empenho, por exemplo, de 100. Vou fazer um 100, então aqui vai ser o meu empenho.
Então, a partir do momento que eu fiz esse empenho de 100, o que vai acontecer com o meu saldo orçamentário? Ele de 1.000 agora, a unidade só vai poder fazer agora despesas com 900. Por quê? Isso aqui agora é o saldo. Porque o restante já foi comprometido com esse empenho aqui de 100. Então, agora, por meio da minha nota de empenho, ou seja, a nota de empenho agora, o que eu vou ter que falar? Olha, esse 100 aqui é para o fornecedor, por exemplo, eu vou fornecer água para o Estado. Vai ser, por exemplo, 100, vai ser 1 milhão aqui de garrafinhas de água. 1.000 garrafinhas de água para ficar um pouco mais fácil aqui. Então aqui eu coloquei essas 1.000 garrafinhas de água, eu já estou discriminando o que o fornecedor vai ter que me entregar. E quem que vai me entregar isso é, por exemplo, a empresa Água Mineral S.A. Então eu já identifiquei quem é o credor. Eu já identifiquei a importância, ou seja, vai entregar a discriminação 1.000 águas e ele, com base nisso, ele vai receber 100 com base nessa minha prestação das 1.000 garrafinhas de água, por exemplo. Então, com isso daí, a gente tem o total do que seria a minha nota de empenho. A gente identificou naquele exemplo o nome do credor, a gente identificou a especificação, que, ou seja, as garrafinhas de água, e também o total que eu vou pagar. E nesse momento também a gente já deduziu ali dos 1.000 quanto que seria a parte da entrega da água dessa unidade orçamentária. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? A nota de empenho ela tem que ter isso tudo aqui, tá vendo? Esses 4 requisitos. E eu posso ter, em alguns casos, a dispensa da nota de empenho, pessoal, olha só. Eu dispenso a nota de empenho, que são todas essas configurações aqui. Mas jamais eu vou dispensar o quê? O empenho da despesa pública. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Nesse caso aqui, o mais comum é o do servidor público, quando você faz um pagamento para um servidor público. Olha só, pessoal, lá na União, existem cerca de 1,2 milhões de servidores. Então imagina, pessoal, eu fazer uma nota de empenho para cada um desses servidores. Então você não faz isso. O que você faz? Olha só, normalmente você faz uma nota de empenho geral com pagamento de todos os servidores. Então você vai discriminar, por exemplo, lá como nome do credor, servidores do Ministério da Economia. E você não vai identificar quanto que cada um vai ganhar. Essa identificação vai acontecer em sistemas fora do orçamento. Então, sistema, por exemplo, de recursos humanos, algum sistema de pagamento, mas para critério aqui de orçamento, você não vai precisar identificar cada um desses servidores que vão prestar serviço. O que vai acontecer, então? Pelo fato de você não precisar identificar todos, eu não preciso emitir essa nota de empenho de forma individualizada. Então, por isso que a gente fala que essa nota de empenho, com todos esses requisitos aqui, elas podem, em alguns casos, ser o quê? Substituída por outros critérios, por exemplo, nesse caso, mais genérico. Então, a gente fala que a nota de empenho, ela pode ser dispensada, mas o empenho, ele nunca vai ser dispensada. A nota de empenho, ela vai ser dispensada em alguns casos exatamente que não vai ter muita lógica eu especificar alguma dessas características aqui que a gente colocou da nota de empenho. Então, agora vamos para algumas questões. Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. E aí o item está certo, está errado? Tá certinho, né, pessoal? É praticamente um resumo de tudo que a gente viu aqui sobre empenho. Um empenho de despesa é o ato emanado por autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. E aí, pessoal, o item tá certo, tá errado? Tá certinho, né? Também mais um resumo aqui muito bom para você acertar tudo no que diz respeito a empenho. Ele é o quê? O empenho da despesa é um ato emanado por autoridade competente, certinho, né? Lembra que a gente colocou? É sempre ordenador de despesa, uma pessoa responsável ali pela unidade da... É sempre uma pessoa responsável ali pelo orçamento da unidade que vai fazer esse tipo de empenho. Vai criar uma obrigação de pagamento por parte do Estado? Com certeza, né? A partir do momento que eu já fiz esse empenho e já me comprometi ali com o fornecedor de que se ele fizer tudo certinho, ele vai receber esse dinheiro, eu já criei uma obrigação de pagamento por parte do Estado. E aqui pode ter ou não alguma condição por parte do fornecedor. E aqui, então o item está certinho e despenca aqui em prova. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, ressalvados casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está errado, né, pessoal? O que a gente dispensa é a nota de empenho. O empenho jamais ele vai ser dispensado. E a próxima questão é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Porém,
a emissão da nota de empenho pode ser dispensada em casos específicos previstos na legislação específica. E o item está certo ou está errado? O item está certinho, né? Exatamente isso que a gente faz com a nossa nota de empenho. Ela pode ser dispensada, mas só quem pode falar em quais casos estão dispensados da nota de empenho é exatamente o que? A minha legislação específica. E aqui agora, pessoal, então a gente já viu a classificação geral do empenho e a gente então vai ver os tipos de empenho, o ordinário, o estimativo e o global. Então vamos lá. A gente começa então primeiramente, o que a gente colocou aqui? Jamais você pode fazer uma despesa sem o quê? Sem o prévio empenho. Então isso daqui, para a gente entender melhor esse conceito dos tipos de empenho, já vamos então revisar essa parte. Eu não posso fazer nenhuma despesa sem o quê? Sem o meu prévio empenho. E agora então vamos falar do empenho ordinário, que é a regra. São para despesas que no empenho já se tem o valor determinado e certo. Então vamos supor, pessoal, você foi lá, fez uma licitação para comprar um carro. Um carro, por exemplo, no valor de R$150 mil. Então o que aconteceu? Você fez a compra, você fez a licitação, você viu qual a empresa vencedora, então você sabe que o valor que você vai adquirir esse bem é por meio de R$150 mil. Você faz então o quê? Teve a licitação, você faz o empenho, você então já comprometeu o Estado ali a adquirir esse carro, já colocou principalmente ali o empenho no nome tanto do fabricante quanto também da empresa que está comercializando. Então o que vai acontecer? Eu já tenho certinho ali o valor do meu empenho. No entanto, pessoal, e aqui quais são alguns outros exemplos? Uma compra de equipamento, uma compra de um carro e também um pagamento do servidor. Você já sabe ali certinho qual vai ser o valor que o servidor vai receber. Mas também a gente tem um empenho estimativo. Olha só, pessoal. Para despesas que no empenho não se pode determinar ou então é incerto esse valor. Pensa no seguinte caso, lembra que eu falei para vocês que eu não posso fazer nenhuma despesa se eu não tiver o prévio empenho. Pensa no exemplo da conta de água e luz e telefone da sua casa. O que vai acontecer? Muitas das vezes virou o mês, já prestou serviço à empresa e somente depois que você recebe a fatura, você já tem um valor fechado. Mas só que para a administração pública isso é diferente, porque eu não posso ter essa prestação de serviço de água, luz e telefone e eu não ter um empenho prévio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma estimativa mais ou menos de quanto que eu gasto por mês. Então, vamos supor, olha, eu peguei no ano passado, eu gastei, por exemplo, R$10 mil por mês de energia elétrica. O que eu vou fazer, então, nesse caso? Eu vou empenhar, por exemplo, estimativo R$10 mil. No entanto, quando fechar essa fatura e a empresa me fornecer quanto que eu gastei de energia elétrica, vai estar, por exemplo, lá que eu gastei R$11 mil. Ou então pode estar que gastou R$9 mil. Então, no caso, eu vou ter que fazer um reforço do empenho e outro eu vou precisar o quê? Cancelar uma parte desse empenho, que vai ser uma outra aula específica que a gente vai falar. Mas aqui, então, pessoal, o que você tem que ter em mente é o quê? Que do empenho estimativo, que é uma despesa que ela é totalmente ali aleatória, ou então você não consegue estimar. Então aqui, pelo fato de eu sempre ter que fazer o quê? Um empenho antes da despesa, eu vou ter que fazer o quê? De forma estimativa, já que essas despesas, por exemplo, de água, luz e telefone, variam muito de acordo com mês a mês. Então aqui, igual a gente colocou, quais são os exemplos? Pagamentos de conta de água, luz e também o telefone. E por último, a gente tem um empenho global. O que seria esse empenho global, pessoal? Olha só, para despesas contratuais, principalmente, ou então sujeitas a parcelamento. E aqui elas possuem um valor determinado. Pensa no seguinte exemplo. Você tem lá, por exemplo, um aluguel. O aluguel, vamos supor, eu pago R$10 mil por mês. Então, o que vai acontecer? Eu sei que no ano eu vou ter que gastar quanto? R$120 mil. Então, no lugar de sempre antes de começar o mês eu fazer um empenho ali, mensal, por exemplo, de R$10 mil, o que eu posso fazer já? Já que é um valor determinado, é um valor certo já, e é um parcelamento que eu já sei o valor total, eu já posso fazer o empenho global logo, para eu não ter que fazer, né, toda hora ter um retrabalho por parte da administração pública. Então, no lugar de eu fazer 12 empenhos, o que eu faço? Eu já faço diretamente um empenho global. E agora vamos para as questões. As despesas com as contas de água, luz e telefone do CNPq, para serem pagas, necessitam de um empenho ordinário. E o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Conta de água, luz e telefone, a gente faz do que um empenho estimativo e não um empenho ordinário. O empenho ordinário é onde é que você tem um valor certo. O NPI utiliza a modalidade de empenho ordinário para o pagamento das contas de água, luz da sua sede. Então vamos lá, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Mais uma vez aqui ele utiliza qual? Um empenho estimativo e não um empenho ordinário. E olha só, pessoal, tá vendo aqui? No ano de 2024, provas perto uma da outra, da mesma banca,
praticamente questões iguais. Por isso que é muito importante, pessoal, sempre antes de você fazer determinada prova específica, além de você ver todas essas aulas aqui de administração financeira orçamentária, fazer o seu resumo, você tem que dar aqui aquele ajuste fino antes da prova, principalmente fazendo exercícios da banca, porque as bancas costumam cobrar normalmente as mesmas questões. E agora vamos para a próxima questão. Classifica-se como global o empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado e que estejam sujeitas a parcelamento. E aí, pessoal, esse é o conceito de empenho global? Exatamente esse, né? O que a gente entende como um empenho global. Um empenho global é um tipo de empenho usado para as despesas de valor incerto, que deverão ser pagas conforme a prestação. E aí o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Isso daqui é um empenho estimativo e não um empenho global. A realização de despesas depende de prévio empenho, mesmo quando o montante for desconhecido. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente esse quando a gente vai falar do empenho que? Estimativo. Mesmo se a gente não tenha certeza do valor, eu posso ainda fazer esse empenho estimativo. No setor público, os empenhos podem ser classificados em ordinário, extraordinário ou estimativo. E aí o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Não existe esse empenho aqui, ó, extraordinário. Na verdade, o que você tem é o ordinário, ok, o estimativo, ok, e faltou o quê? Falar do empenho global. O empenho consiste na reserva de dotação orçamentária para uma finalidade específica. Para despesas de aluguéis realizadas por determinado órgão público, utiliza-se um empenho denominado global. E aí o item está certo ou errado? O item está certinho, né? Exatamente esse o conceito que a gente utiliza de empenho global. E aqui, então, a gente vai falar, então, para finalizar essa questão do empenho, a gente vai falar quando que a gente tem que reforçar ou então a gente tem que cancelar esse empenho. Então, vamos lá, pessoal. A questão do reforço do empenho é quando o valor empenhado for insuficiente para atender a despesa. Lembra quando a gente colocou aquele empenho estimativo, por exemplo, de uma conta de energia? Se eu, por exemplo, empenhei 10 mil reais, mas veio uma conta de 11 mil reais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um reforço do empenho no valor que faltou, ou seja, no valor de R$ 1.000. Ou também eu posso fazer um cancelamento parcial. Então, quando o valor do empenho excede o montante da despesa realizada, então vamos supor, eu fiz um empenho de 10 mil reais na minha conta de energia, mas só veio 9 mil reais. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar esses R$ 1.000, então eu faço um cancelamento parcial desse meu empenho. Ou também eu posso fazer um cancelamento total desse meu empenho. E ocorre em duas situações. Quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, então vamos supor, eu fui lá e coloquei que você deveria me entregar um carro no valor de 150 mil reais. Eu fiz a licitação e eu já fiz o empenho, já me comprometendo, se ele me implementar essa condição, né, se ele me entregar o carro, eu já vou entregar os 150 mil reais depois futuramente para esse fornecedor. Mas vamos supor que ele não entregou nada, ele descumpriu toda essa parte contratual. O que eu posso fazer então? Eu posso cancelar totalmente aqui esse meu empenho. E outra parte também é quando eu faço um empenho emitido de forma incorreta. Lembra da nota de empenho? Que eu falei que você coloca o nome do fornecedor, o objeto. Então, se tiver algum erro ali naquelas questões, principalmente a empresa estiver errada, o objeto do contrato estiver errado, o que você tem que fazer nesses casos? Você tem que cancelar esse empenho e, posteriormente, você tem que fazer um novo empenho nesse lugar. Então, com isso, pessoal, a gente vai então para a última questão. É possível cancelar o empenho quando o valor exceder o montante da despesa realizada. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né? Exatamente isso. Se exceder o montante da despesa, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse meu empenho. E então, pessoal, com isso a gente finalizou essa aula de empenho e a próxima aula a gente vai falar da etapa conseguinte da nossa execução da despesa, que é tanto a liquidação quanto também o pagamento. Bem-vindo a todos, pessoal. E agora, então, a gente vai para a segunda fase da execução da nossa despesa pública. Então, a gente já passou pelo empenho, que ou seja, no momento que você cria a obrigação de pagamento pelo Estado. E agora, então, a gente vai para a fase da liquidação da nossa despesa pública. O que significa essa liquidação, pessoal? Ela é posterior à prestação dos serviços ou, então, à entrega do material. E aqui a gente verifica se tudo ocorreu conforme o planejado, ou seja, aquilo que a gente fez lá na nossa nota de empenho. E ela tem por finalidade apurar o quê? Qual foi a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a que se deve pagar e também a quem se deve pagar essa importância. E ela terá por base tanto o contrato, a nota de empenho, como também os comprovantes de entrega.
E olha só, pessoal, então aqui a gente vai fazer um panorama, uma nova tela, para ficar mais fácil para a gente saber como é que funciona desde o início do serviço, né, desde a licitação, a etapa do empenho, também a prestação de serviço e também a liquidação. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar uma nova tela. Vamos supor então que teve uma licitação. Então a gente fez uma licitação, por exemplo, da compra de um carro. Então houve todo o processo da nossa licitação. Qual foi o objeto? Foi a compra de um carro. O que a gente fez? Comprou esse carro, por exemplo, a licitação a gente fez e houve vencedor no valor de, vamos supor, colocar aqui mais fácil, de 15 milhões. Eram vários carros, por exemplo. Vamos colocar aqui de 100 carros. Valor de 100 carros no valor de 15 milhões de reais. Então, o que vai acontecer aqui? Ou depois do processo de licitação, o que a gente tem que ter feito? A gente tem que fazer o empenho. Então, já nesse momento do empenho, a gente disse o seguinte, olha, a partir de agora, eu vou pegar já 15 milhões dessa minha dotação que eu tenho, ou seja, vamos supor que tinha 100 milhões a determinada unidade orçamentária para gastar com seus diversos deveres, nessas várias despesas durante o exercício financeiro. Então ela já falou o seguinte, olha, 15 milhões agora vai ser para essa compra de carro. Então aqui eu fiz o empenho nesse mesmo valor e já falando exatamente, olha, vamos supor aqui que a gente fez para Carros S.A. Carros S.A. Então a gente fez o empenho no valor de 15 milhões para a empresa Carros S.A. e ela era obrigada a entregar 100 carros para a gente aqui. No valor de 100 carros aqui, né? O que é referente a esses 15 milhões de reais. Então aí, o que vai acontecer? Depois do empenho, e nesse momento aqui também eu fiz o que? O contrato, né? No momento da licitação, posteriormente eu já fiz também o contrato. Então, com base nesse meu contrato também, eu fiz esse meu empenho, no valor desses 15 milhões de reais para essa empresa Carros S.A. O que aconteceu então? Essa Carros S.A. ganhou a licitação, eu fiz o empenho, ou seja, eu já obriguei o Estado a falar, olha, se a empresa Carros S.A. fazer tudo conforme combinado, ela vai ser, então, vai ter o direito de ganhar 15 milhões de reais. E aí depois, chegou 30 dias depois, e o que essa empresa fez? Ela foi e entregou os 100 carros. Então, a partir desse momento aqui da entrega dos 100 carros, foi o momento em que automaticamente veio o quê? Veio a prestação de serviço ou então a entrega do bens para a administração pública. E então, depois disso, depois que houve essa entrega, posteriormente à prestação de serviço ou a entrega do bem, a gente tem a liquidação. Então, a gente observa que a liquidação aqui vai ser posteriormente ao quê? A prestação de serviço ou então a entrega do bem por parte dessa empresa que ganhou a licitação. Então, por isso, a gente colocou que a liquidação é sempre posterior ao que a prestação de serviço ou então a entrega desse bem. E eu tenho que fazer aqui todas essas questões, a finalidade, para o quê? A gente vai também, conforme até a gente viu na nota de empenho, a gente vai colocar qual é a origem dessa obrigação e o objeto. Nesse caso aqui, a origem foi o quê? Foi um contrato, foi uma licitação e o objeto é a entrega dos 100 carros, a importância exata a pagar. E aqui, qual a importância de você ter pode mudar um pouco do valor do empenho. Vamos supor que nesse nosso exemplo, no lugar dela entregar os 100 carros, ela só entregou metade disso. Então a empresa, ela não vai receber os 15 milhões, ela só vai receber metade disso. Então nesse momento da liquidação, você vai falar exatamente, olha, ela tinha que entregar 100 carros, no entanto, ela só entregou 50 e por isso ela só vai receber depois, posteriormente, o valor referente aos 50 carros. E eu também só vou atestar que ela entregou só metade daquilo que ela se comprometeu. E a importância a quem se deve pagar. E a gente vai fazer toda essa liquidação com base no quê? No contrato, nessa nota de empenho, nesses comprovantes de entrega. E aqui, pessoal, você tem que tomar muito cuidado se você for executor de contrato na administração pública. O que vai acontecer? Tem uma função específica que é do executor de contrato, que é ele que faz essa liquidação. Então vamos supor, a empresa foi lá e falou que ia entregar, por exemplo, um arroz. Um arroz tipo A, um arroz muito bom. E você, na liquidação, o que acontece?
A licitação, ela falou que ela se comprometeu a entregar determinado tipo de arroz. Já no empenho, você falou, olha, a empresa vai entregar um arroz tipo A, do melhor tipo, por determinado valor, determinada importância. Mas vamos supor que lá na liquidação, você que é o executor do contrato, você vai ter que ver se aquilo que a administração pública recebeu, aquilo que a empresa forneceu, foi exatamente igual ao que foi tanto na licitação quanto também no contrato e também com o que está lá na nota de empenho. Então você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Se você for um executor de contrato, muitas das vezes, se você não fizer o seu trabalho aqui direito, se você falar, ah, não, é isso daí mesmo. Muitas vezes você tinha que entregar, muitas vezes, 1.000 sacos ali de arroz, mas só recebeu 700, você pode ser e vai ser responsabilizado por esse tipo de falta. Então, o que vai acontecer? Você tem que tomar muito cuidado se você for a função que é bem conhecida na administração pública, que é de executor de contrato. Você tem que observar tudo que estava sendo de obrigação por parte da empresa e você tem que verificar se ela fez tudo conforme o combinado. Então, essa que é a etapa que a gente chama que é a liquidação. E aqui, pessoal, a gente tem o objetivo que verificar o direito adquirido do credor, com base nos documentos comprobatórios do respectivo crédito. O que a gente fala então? Depois que houve a liquidação, você já tem um direito adquirido pelo credor. Porque olha só, pensa no lugar do credor. Ele participou da licitação, fez tudo certinho, teve a nota de empenho no nome dele, ele foi lá e prestou efetivamente o serviço, ele foi lá e fez aquilo que estava combinado com ele, e depois o que ele fez ainda? A administração pública, por meio do servidor público, deu um ateste, falou, olha, ele fez realmente tudo conforme o que a gente combinou. Então, depois dessa liquidação, você já cria o quê? Um direito adquirido para o credor. Então, é somente nesse momento, na liquidação, que você tem esse direito adquirido pelo credor, porque já passou a etapa dele prestar o serviço e ele fez tudo conforme o combinado. E você vai fazer isso tudo com base no quê? Nos documentos e comprobatórios do respectivo crédito. Então vamos agora nas questões. O empenho é o estágio da despesa em que o Estado, ao criar para si a obrigação de pagamento, verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Porque aqui não é empenho. Qual é o certo? É liquidação. O empenho, pessoal, a gente só cria o que? A obrigação de pagamento para o Estado, pendente ou não do implemento de condições. Já quando a gente verifica o direito adquirido, para verificar o direito adquirido, o prestador de serviço, né, o fornecedor, ele já tem que ter tido o quê? A prestação de serviço. E isso daí só vai ocorrer posteriormente ao empenho e também posteriormente à sua prestação de serviço, que vai ser por meio da liquidação. Agora vamos para a próxima questão. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí o item está certo ou está errado? Está certinho aqui o item, né, pessoal? É exatamente isso que a gente tem noção, como por exemplo, que a gente tem como a liquidação. Por último, o empenho consiste no estágio de execução da despesa, em que o direito do credor perante o Estado será averiguado por meio do exame de títulos e de documentos comprobatórios do respectivo crédito. E aí, mais uma vez, o item está errado. Tá vendo, pessoal? Praticamente foi igual essa nossa primeira questão. E a banca aqui, a banca também é um CESP, tá vendo? Olha só, mais uma vez aqui o CESP repetindo as questões. O que a gente observa aqui nessa execução das despesas públicas é que ele vai trocar, principalmente aqui, o principal nome. Ele vai colocar o que é liquidação, ele coloca empenho. O que é empenho, ele coloca o pagamento ou liquidação. Ele sempre vai fazer essa alteração, principalmente ali nos pequenos detalhes. E por último agora, a gente vai falar do pagamento. Pessoal, o pagamento não tem muito problema. Para você chegar nessa etapa de pagamento, quer dizer que tudo foi feito de forma correta. Teve o empenho, houve a prestação de serviço, com base nessa prestação de serviço ou entrega do bem, houve a liquidação da despesa, e depois da liquidação da despesa, a gente viu que já gerou o direito adquirido pelo credor. Então, passando da liquidação, qual a obrigação do Estado? É realizar esse pagamento. Então, o pagamento é o que? É o despacho da autoridade competente também, de acordo com as normas de cada uma das entidades, determinando que a despesa seja paga. E ela só será efetuada quando? O pagamento após a regular liquidação dessa despesa. Você não pode pagar a não ser que o quê? Já tenha sido liquidada a despesa. Ou seja, se algum agente público já falou, olha, realmente foi tudo conforme o combinado no contrato ou algum outro instrumento. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Portanto, ocorre apenas após o seu pagamento.
E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Porque o pagamento é posterior. Aqui o que ele está falando é que primeiro ocorre o pagamento e depois a liquidação do serviço. Não, de forma alguma. Primeiro você faz a liquidação, tanto da entrega do bem ou então da prestação de serviço, e somente depois disso que você faz o pagamento. A cronologia da despesa pública é empenho, liquidação e ordem de pagamento. E o item está certinho, exatamente essa a nossa cronologia. E para finalizar agora, a gente vai falar das exceções, que são despesas que elas não seguem esse rito de empenho, da liquidação e do pagamento. E aqui a gente vai colocar um dos principais exemplos, que é o regime de adiantamento, ou então suprimento de fundos, ou então o que a gente fala que é o cartão corporativo. O que significa isso, pessoal? É uma entrega de numerário a um servidor público, e aqui você faz isso no intuito de quê? De realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação dessas despesas. E é sempre precedida de empenho na dotação própria. Então a gente fez o quê? A gente deu um panorama geral aqui e agora a gente vai explicar certinho o que trata dessas exceções. Então vamos lá, pessoal. Certo, lembra que eu falei para vocês? Olha, eu vou comprar uma alimentação, eu tenho que fazer um empenho um programa de trabalho referente à alimentação. Eu tenho que fazer algo vinculado ao transporte, eu tenho que fazer um empenho em um programa de trabalho vinculado a transporte. Mas agora imagina o seguinte, um servidor público ele vai viajar. Eu não sei, por exemplo, quanto que ele vai gastar de diária, eu não sei quanto que vai ser o restaurante dele, eu não sei quanto que ele vai gastar ali de locomoção interna, eu não sei se, por exemplo, ele vai ter algum problema de saúde, ele vai ter que comprar um remédio. Então, o que eu faço? Imagina se eu tivesse que já fazer um empenho para cada uma dessas despesas. Ia ser algo totalmente burocrático. Então, o que eu faço aqui? Eu falo o seguinte, olha, servidor público, eu vou te dar aqui 10 mil reais. Vou te dar 10 mil reais e aí você não precisa me falar o que você vai fazer. O certo seria a gente já empenhar de forma prévia o quanto que ele ia gastar de alimentação, vestuário, deslocamento, transporte de uma forma geral. Mas aqui, para facilitar, eu dou apenas um montante geral, de uma forma genérica para ele, e depois que ele vem e presta contas. Então, o que eu faço? Eu entrego esse dinheiro, que normalmente é um cartão corporativo, e ele aqui, então, é uma despesa que normalmente até pelo pequeno valor dela não faz muita questão, não faz muito sentido eu colocar ela como se fosse numa mesma especificidade, por exemplo, de eu fazer uma construção de hospital, de uma construção de uma escola que tem um volume muito maior. Então até pelo fato de ser um recurso pequeno, eu faço o seguinte, não, eu já te adianto e depois a única coisa que você vai ter que fazer é o quê? É me prestar contas desse recurso que você recebeu. Então por isso que aqui, onde a gente fala que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, por isso que a gente fala que não tem muita lógica você fazer esse tipo de despesa, ele seguir todo esse rito normal de execução da nossa despesa pública. E mais aqui, pessoal, eu sempre faço empenho aonde? Na dotação própria minha. Então, o que vai acontecer? Por mais que seja esse suprimento de fundos, eu já tenho que fazer o empenho, não vai ser ali especificamente falando que é transporte, alimentação. Eu normalmente utilizo ali um programa de trabalho dentro da manutenção da unidade administrativa e já faço esse empenho total aqui de 10 mil. Eu não faço a segregação de alimentação, de transporte, de saúde. Eu apenas faço o empenho, a liquidação e já pago esse valor para o servidor em uma dotação própria que não precisa ser essa específica de cada uma dessas despesas. E aqui então a gente vai para as questões. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesa expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. E é exatamente esse o conceito que a gente tem do suprimento de fundos. E agora então, pessoal, a gente finaliza esse vídeo que a gente tratou tanto da liquidação, do pagamento e também a gente tratou das exceções que não pode se subordinar a esse processo normal da despesa pública.